gente está acompanhando e, à medida do possível, a gente vai fazer a transmissão das perguntas, tá? A gente está aqui hoje transmitindo diretamente do Conselho de Odontologia. Juliana, boa noite. Fernanda, boa noite. Letícia, boa noite. Dr. Rodrigo Balejo. Vou fazer uma apresentação primeiro. Ainda não. Já eu tenho que aceitar aqui já? Mas se aceitar, Doutora Mariana, boa noite, como sempre prestigiando a gente. Kátia, tudo bem, Kátia? Como vai? Tem que aproveitar a live para a gente poder rever um monte de gente, né? A gente ainda está meio oculto em algumas situações. É aqui que a gente está se reencontrando, né? Dr. Douglas Borges, boa noite, doutor. Como vai? Quanto tempo? Janaína Colombo. Vamos lá, pessoal. Então, mais uma vez, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul. Nós estamos aqui mais uma vez hoje, por meio da nossa Comissão de Gestão e Orientação Profissional. Meu nome é Flávio Queiroz. Eu trouxe para vocês hoje um assunto bastante interessante através da nossa comissão, que é tratar o marketing digital em tempos de crise, né? A gente recentemente fez uma live que a gente trouxe alguns conhecimentos na área de finanças e de contas, né? E agora a gente tem que aproveitar o momento que muitos estão retornando para os seus consultórios e estão retomando as suas atividades, e o momento agora é de reter e atrair novos clientes, por que não, né? Num momento de dificuldade, as pessoas têm a reinvenção das coisas. Então a gente vai trazer para vocês hoje um convidado, o nome dele é Dr. Felipe Rossato. Felipe Rossato é cirurgião dentista, ele tem MBA em Marketing, ele tem MBA em Gestão e é especialista em Clínicas. Vou fazer o convite para o Felipe entrar na nossa participação e a gente vai começar a fazer as perguntas. E a gente fez uma seleção das mais importantes para a gente fazer aí. Olá, Felipe, boa noite. Boa noite, Flávio, tudo bom? Tudo bem? Me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Está me ouvindo? Então tá jóia, estou te ouvindo. E aí, Felipe, boa noite. noite. Queria te agradecer em nome da Comissão de Gestão e Orientação Profissional, em nome do Conselho, essa oportunidade que você vai dar para a gente aí de trocar uma ideia com a gente, para a gente ter maiores conhecimentos na área de marketing, né? Então nós vamos fazer um bate-papo. As pessoas talvez vão mandar as perguntas para a gente durante a noite aqui e a gente vai fazendo esse bate-papo bem legal. Eu queria começar, Felipe, com as perguntas que a gente recebeu aqui, dentre elas, as pessoas perguntando assim, o que hoje eu consigo ter de marketing digital? O que é o marketing digital? Quais são as maneiras que eu posso trabalhar isso na minha clínica, no meu consultório? Certo, legal. Primeiro, boa noite, Flávio, boa noite a todos os participantes aí da live, né? Espero bater um bom papo aí, se possível tirar todas as dúvidas aí do pessoal. Bem, marketing digital é muito extenso, né? O assunto é muito grande, né? Então vamos tentar, da melhor maneira possível aí, tirar as dúvidas de todos. Bem, antes de a gente começar a falar um pouquinho do marketing digital, se você me permite,
Vamos só abrir um parênteses e falar basicamente do marketing em si, tá? Por que eu digo isso? Porque muitos profissionais de saúde, né, sejam eles cirurgiões dentistas, médicos, fisioterapeutas, diversos profissionais de saúde, eles têm um pouquinho do receio do marketing, né? O que é esse receio na maioria das vezes? É o receio talvez de achar que ele está se autopromovendo, né? Alguns têm receio de exposição, né? Outras pessoas entendem o marketing como um custo, né? E marketing não é custo, marketing é investimento, né? Porque você está colocando dinheiro e você tem que ter um investimento, né? E marketing é muito além disso, né? Marketing não é só se autopromover, não é autopromoção em si, tá? Marketing é você ser visto, tá? É você ser lembrado, tá? Marketing é você gerar oportunidades de venda do seu negócio. No nosso negócio, a odontologia do nosso consultório. Marketing é você criar uma estratégia para você vender o seu negócio. Marketing possibilita de que maneira que eu vou utilizar, que estratégia para fazer captação de pacientes. E marketing também é você ser admirado, por exemplo. Muita gente fala de marketing pessoal, né? Muita gente acha que o marketing pessoal é você, às vezes, ter um carro, chegar com um carro importado, vestir o melhor jaleco que tem, mais bonito, né? E eu falo que, por exemplo, esse lado do marketing digital, do marketing pessoal, ele é muito além disso. Ele é você ser uma pessoa, se possível, admirada pelos seus colegas de trabalho e pelos seus pacientes, né? Então, para resumir um pouquinho a respeito do marketing em si, né? Então, é mais ou menos isso que o marketing representa para nós, certo? Felipe, agora, eu queria pedir só um pouquinho para você levantar a sua câmera, que a gente está vendo você um pouquinho cortado. Está mostrando aí mais um pouquinho, Deixa eu ver aí, vamos ver. Aí. Melhorou? Opa, ficou bacana. Pode continuar, desculpa te interromper. Mas aí a pergunta é assim, mas como que o marketing digital pode me ajudar na minha clínica, no meu consultório, tá? Seja se você tem um consultório no bairro, seja se você tem um consultório no centro, seja se você atende público A, público B ou público C, entendeu? Basicamente, para você ter uma ideia, tá? 74% das pessoas, tá, procura algum tipo de serviço na internet, né? E a odontologia, nós oferecemos serviço, né? Então, 74% de pessoas que já, queira ou não, tem algum interesse. Tá? Outro exemplo, 62, 64, não vou lembrar o número exatamente, procuram na internet, vão lá no Google e digita lá alguma coisa relacionada à saúde. Então, muita procura que tem, certo? Outra coisa, por que nós devemos investir em marketing digital? Primeiro, seu concorrente está online já. O seu concorrente já está online faz tempo, né? E se você não investir em marketing digital, se você está estagnado no tempo, ele saiu já anos-luz na sua frente. Ele já está lá na frente e você está lá atrás. Você entendeu? Outra coisa super legal do marketing digital, nós trabalhamos com direcionamento. O que é o direcionamento? Direcionamento é que eu possa fazer o meu marketing para as pessoas que eu quiser. Não é o meu público-alvo, tá? Então, esse direcionamento é muito importante. Outra questão, você precisa de paciente, você precisa gerar receita, você precisa de gente dentro do seu consultório. Você precisa que as pessoas venham até você, conhecendo o seu serviço. Então, tem infinitos motivos para você investir em marketing digital. Você falou um negócio aí bacana, né? Que é assim, a gente investir na imagem, né? Assim, é lógico que a gente tem que zelar da própria imagem, começa com essa situação. O profissional, primeiro que eu acho, ele tem que ter uma boa formação e um bom conhecimento, né? Sim. Hoje em dia as pessoas têm que ser bem informadas, têm que ser bem antenadas com tudo que acontece
a gente está vivendo um momento agora que todos os dias sai uma notícia nova, né? Então, assim, as pessoas têm uma necessidade de se manterem informadas. E o marketing, hoje, ele vai buscar, nesse momento, uma estratégia de trazer pessoas para dentro do consultório. Você já introduziu isso aí. Queria que você falasse para mim quais são as ferramentas. Então, hoje, a gente que é mais velho, né? A gente vinha lá desde a fase do Orkut. Eu não sei se você chegou a ter Orkut. Poxa. MSN. Mas a gente tem, não sou dessa época, eu não tinha computador. A gente tem hoje o Facebook, né, que hoje praticamente é o mais popular ainda, e o Instagram. Mas muitas pessoas se perguntam, qual plataforma? Eu preciso ter um site, eu vou para o Face, eu vou para o Insta, por onde que eu começo hoje? Tá, legal, boa pergunta. A primeira coisa que você precisa ter em mente é o objetivo do seu marketing, mesmo usando o marketing digital. Tá? Quando você trabalha com marketing digital, você tem diversos objetivos de marketing. Seja para fazer captação de pacientes, seja para promover, para fazer o endomarketing, por exemplo, que é o marketing interno da sua clínica, seja para você reforçar a sua marca. Então, a primeira coisa é o objetivo do marketing que você tem que ter em mente. Né? Falando em marketing digital, vamos lá, o que você precisa ter hoje, você perguntou o negócio do site. O site é interessante. Por mais que as redes sociais cresceram muito, seja o Facebook e o Instagram, que cresceram demais, hoje em dia você precisa ter um site, sim. Você necessita ter um site. Por dois motivos. Tá? Primeiro, busca no Google. Tá? As pessoas buscam no Google. E se o seu site, a sua clínica, o seu consultório, estiver nas primeiras páginas do Google, isso é ótimo. Tá? Outro objetivo do site, ele ser integrado às redes sociais. Exemplo, eu posso fazer uma publicação, eu posso trabalhar nas minhas redes sociais com um botão de ação que a pessoa clica e vai direto no meu site se ele quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim. Né? Então, só um minutinho, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Insta e Face você tem que estar. Tá? E digo mais, você tem que ter uma página no Facebook. Também, uma fanpage. Mas, Felipe, fanpage, será que as pessoas entram? Aí que tá, o maior objetivo da fanpage não é nem às vezes a pessoa entrar. Mas quando você trabalha com a parte de impulsionamento, a parte de propaganda paga do Facebook, você obrigatoriamente precisa ter um site. Tá? Uma outra coisa sensacional que pouquíssima gente faz, que poucas pessoas fazem, é o Google Meu Negócio. Tá? É uma ferramenta gratuita, tá? É uma ferramenta que possibilita chegar a muitas pessoas. Ele te fornece métricas maravilhosas, tipo quantas ligações as pessoas fizeram para mim, quantas pessoas pediram a minha rota, qual é o meu público que é homem, é mulher, a faixa de etária das pessoas, né? O Google Meu Negócio é um negócio fenomenal que poucas pessoas utilizam. Tá? Agora vamos lá. Eu quero começar, mas, poxa, eu vou citar um simples exemplo, porque você pode começar do nada no marketing digital. Por exemplo, um cartão interativo. Sabe o cartão de visita interativo? Cartão virtual. Isso, cartão virtual. Né? Por quê? Porque ele é extremamente interativo. Lá você tem o seu WhatsApp, como que vai chegar no seu consultório, na sua clínica. Você tem as suas redes sociais. E o maior, tem um link para um telefone, né? Tem o link para o telefone comercial, se você quiser. Né? E o melhor de tudo, tá? O compartilhamento dele é ilimitado. Ou seja, se um paciente seu está com esse seu cartão, ele pode mandar para quantas pessoas vocês quiserem. Que ele quiser. Entendeu? Então, acho que traçando acho que deve ter falado umas 4, 5 coisas, eu acho que já é um negócio legal para você já começar a fazer. O cartão virtual, eu já vi alguns colegas que têm, eu acho interessante porque a partir do momento que você sai da consulta, a sua atendente pode falar, posso te mandar uma mensagem? E sim, ela já cadastrou seu celular, com certeza, e você manda essa mensagem, e aquilo ali fica. Uma hora a pessoa te lembra, ela não precisa procurar você ali, às vezes, na lista dos contatos. Ela acha você no WhatsApp e ali ela tem o Google Maps, ela tem o telefone, ela tem
Tem todos os o dados. Facebook, todas as redes sociais, né? E se você tiver site, ele te direciona para o site. E o interessante mais ainda é que esse cartão virtual, ele chegue, tá? Vamos supor que a pessoa entrou em contato ou por telefone ou por WhatsApp, né? Que agora, se a gente for ver, ninguém usa mais telefone. Você não vê o telefone da clínica tocar, é mais tudo WhatsApp. Interessante esse cartão seja enviado para essa pessoa bem antes dele chegar à própria clínica para a primeira consulta, né? Vamos lá. Hoje, para eu fazer uma diferenciação, por exemplo, eu faço um uso doméstico do meu Instagram, do meu Facebook, um uso recreativo. Eu tenho uma conta pessoal. Como que eu transformo isso numa conta pessoal? É importante eu diferenciar a minha conta pessoal da minha conta comercial? Isso é legal? Sim, sim. Isso é essencial, tá? Você pode ter, vamos supor que você tem o seu Instagram, você tem aí, não sei, vamos lá, pega alguém que tenha 30 mil seguidores, um cirurgião dentista que tenha 30 mil seguidores. É extremamente importante que faça a sua conta, se você trabalha, isso não só a odontologia, né? Qualquer empreendimento tem que ter sua conta comercial, separada totalmente do seu lado pessoal. Uma coisa é você tratar suas viagens, o que você come, seus amigos, a cervejinha do final de semana, tá? Isso é uma conta pessoal. A conta comercial é uma outra coisa. As pessoas têm que enxergar como um profissional. Mas a melhor coisa que tem na conta comercial do Instagram é que ele te oferece, lembra que eu falei do Google Meu Negócio? Ele te oferece métricas, ele tivesse dados que são muito bons, mas muito bons. Do tipo, o horário que as pessoas mais interagem com as publicações, o dia, quais as pessoas que mais, homem e mulher, que mais interagem. Não tem como falar aqui, mas são, sabe, dezenas de coisas que o perfil comercial do Instagram, ele te dá. Então, a sugestão que eu tenho eu só vou responder a sua pergunta rapidamente. Se você tem um monte de seguidor, tá? E você não quer falar, cara, eu vou fazer um outro Instagram para o meu negócio e quero continuar nesse que eu tenho. Tá? Sugestão, Instagram, os 3 risquinhos lá em cima, tá? Nas configurações, vai estar escrito conta, aí na conta, você clicando na conta, vai estar lá embaixo, passar para perfil comercial. Você passa, beleza. E aí o Instagram começa a te oferecer diversos conteúdos que você pode analisar e ver onde que eu estou errando, onde eu estou acertando e tentar consertar isso, certo? E nesse primeiro momento isso já tem um custo para mim? Por exemplo, só de eu mudar da meu perfil pessoal para uma conta comercial, eu já pago por isso ou não? Não tem. Você tem o perfil comercial e pessoal, não tem nada a ver, você não vai pagar nada, tá? Porque no Instagram ele tem basicamente o perfil pessoal, o perfil comercial, né? Ele tem geradores de conteúdo, né? Que aí que é bem interessante, que aí são para pessoas que querem dar curso, por exemplo, online, né? Então, basicamente esses 3, certo? Mas você não paga nada, você pode mudar lá, o Instagram você não paga nada. Você só paga a rede social quando você quer publicar alguma coisa para o seu público. E, Felipe, uma coisa interessante é a gente ter uma moderação, né? A pessoa saber o que postar também, né? Sim. Primeiro, para ela não ser tão cansativa, né? Aquela questão, igual um spam, toda hora vem uma postagem, uma coisa incomodativa. Ela fazer postagens interessantes, talvez educativas, onde ela tem aí o potencial de seduzir, num bom sentido, o potencial cliente dela, né? Como você falou no começo, as pessoas entram lá no Google para pesquisar algo sobre saúde. E aí ele vai direcionando. Eu queria que você falasse, por exemplo, essa questão do Instagram e esses relatórios que ele vai soltando, eu consigo ver o sexo do paciente, a idade dele, como é que eu chego? Eu consigo filtrar isso aí para chegar no público mais direcionado para o meu interesse? Como é que eu consigo isso? Tá, vamos ver se eu consigo responder para você de uma maneira mais bem rápida. Rápida não, porque Margarida para falar demora um pouco. Vamos começar com o que publicar, né? Concordo com você, existe um excesso muito grande, tanto de publicação no feed. Feed nada mais do que a sua vitrine no Instagram ali, né?
e no Stories. Stories virou uma coisa que, tipo, cansativa, até acho. Né? Tem gente que publica, tá no consultório, publica 50 stories ali e deixa rolando. Não tem necessidade, né? O que você precisa publicar nas redes sociais, tá? Isso eu vou falar como um todo, tá? Não só na odontologia, certo? As pessoas nas redes sociais, elas vão interessar sobre o seu assunto por 3 coisas, tá? Primeiro, promoção, preço. Então, na odontologia, área de saúde, a gente descarta. Não podemos falar de preço, nada, tá? Outra coisa que elas, são mais de 3, que elas têm muita curiosidade, gostam, é benefícios. Postagem sobre, poxa, o que meu serviço tem de benefício para essa pessoa, certo? Curiosidades, também ótimo, postar a respeito disso. Isso que eu estou falando é tudo que possa criar engajamento, criar pessoas para me seguirem, pessoas que começam a ter interesse sobre a minha profissão, sobre a minha especialidade, né? Mas o principal de uma postagem, isso tem que ser sempre feito, é o meu serviço, qual o problema que ele resolve da pessoa, entendeu? Você postando isso, você vai ter mais engajamento, você vai ter pessoas que vão interagir mais com você, você vai ter mais compartilhamentos de pessoas que têm um problema, fala, poxa, eu tenho esse problema, o Dr. X, ele resolve esse problema para mim, olha que interessante, né? E você tendo essas métricas todas, né, você tendo esses seguidores, o próprio Instagram, ele te dá isso também do perfil comercial. Quantas pessoas estão me seguindo? Quantas pessoas deixaram de me seguir? Entendeu? Então, acredito que é mais ou menos isso que você te tenha perguntado. A gente está falando aí de 2 plataformas sociais, né, Instagram e Facebook, a gente não está fazendo propaganda deles, né? Mas hoje acho que é impossível alguém que está vivo na face da Terra não ter uma rede social. As pilares do nosso código de ética é um dos pilares da nossa profissão, a gente ter essa conduta. A odontologia não é promoção, a gente não pode anunciar aí 1 quilo de restauração, 1 metro de extrações. A gente tem que fazer a nossa propaganda, igual você disse, meu entendimento como leigo, né? Qual é a vantagem que eu posso obter se eu for lá no consultório do Dr. Felipe, ou do Dr. Flávio, do Dr. Rodrigo? Sim. Ele é um profissional que ele tem uma formação diferenciada, ou ele é um profissional que já atendeu alguém que eu conheço, né? Eu tenho uma indicação, o boca a boca ainda é uma estratégia de marketing muito poderosa, né? Ótima. E gratuita, né? Quer dizer, eu agradei o meu cliente e ele fez propaganda de mim. Sim. Aquela questão do botão impulsionar, né? Eu tenho lá uma conta hoje na rede social e eu faço o uso do impulsionar. Como é que isso funciona? Para onde que eu vou? Tá. Para entender melhor, vamos lá. Como que o Facebook e o Instagram são os mesmos donos? O rapaz, coitadinho, tá pobre, né? Tá passando necessidade. Como que eles ganham dinheiro? Tá? Simples. Eles ganham dinheiro com anúncios. Eu anunciando minha marca. Seja consultório, seja uma loja de sofá, o que for. Tá? Então, eles ganham dinheiro, eles faturam com publicações. Tá? Mas a grande vantagem é que você tem como fazer com que suas publicações cheguem no seu público. Tá? Só me lembra, só depois de falar, por gentileza, falar uma coisa rapidinho sobre o público desse negócio do Instagram. O botão impulsionar, o que agora, na verdade, se não me engano, eles já mudaram, o nome está escrito como promover, é uma postagem que você faz no seu Instagram, por exemplo, e você clica lá em promover. Tá? E dali você vai ser encaminhado para um link, tá? Para uma página, que ele vai te dar a opção de como você quer promover isso, por quantos dias, sabe? Você quer deixar a foto melhor, um monte de coisinhas, tá? E aí você vai colocar promover e essa campanha vai rodar. Vai rodar. Você tem um dia e você vai pagar por isso. Por isso você tem que ter a sua fanpage no Facebook, você tem que ter seu cartão de crédito registrado no Facebook, né? E acontece que o botão impulsionar é a maneira mais fácil deles faturarem, porque existem muitos leigos. Então, o que é mais simples para o leigo?
estudar, fazer um monte de coisa, trabalhar com posicionamento, com público-alvo, que mais? De diversas coisas. Então, para ele é mais fácil usar. Para ele é mais fácil apertar. Já quando você está falando de público, eu consigo, através de uma postagem dessa, segregar meu público? Eu quero chegar só em pessoas de uma determinada faixa etária ou de uma classe social, ou Sim. que moram no determinado bairro. Como é possível fazer filtragens dessa natureza? Assim? A filtragem, quando você aperta o botão promover, normal que aparece para todo mundo, a filtragem é muito pequena. Ela é muito pequena. Tá? Então você não tem uma segmentação, um direcionamento bom. Né? Existem outras maneiras de você fazer isso, e isso a gente pode conversar numa outra live, que é uma coisa bem mais complicada, né? Que é quando a gente gerencia esses anúncios, né? Que aí você tem um direcionamento total. E olha que coisa mais legal do mundo. Vamos supor que você falou assim, eu quero selecionar para a classe, que minha publicação, eu gerei um conteúdo relevante, tá? E eu quero publicar. Tá? Não estou falando da parte de promoção do botão, mas sim o que dá para fazer quando você entende gerenciar os anúncios. Vamos lá, você citou, meu público é público classe A, por exemplo. Olha que interessante, eu consigo fazer com que minha publicação ele chegue somente para homens, vamos tratar o implante, eu sou implantodontista, vamos supor que eu sou implantodontista. Eu consigo colocar que essa minha publicação chegue para pessoas de 45 a 70 anos de idade, que moram no bairro XXY, tá? Aí você vai escolher um bairro, o meu público é um público de alto poder aquisitivo, e vamos supor que eu posso escolher, por exemplo, olha só até o que ele tem de segmentação, eu posso escolher que ele, somente para as pessoas que eu escolhi, e que essas pessoas tenham um iPhone X, por exemplo, você entendeu? Então, é extremamente segmentado. Então, quando você, agora falando para todos os dentistas que estão aí assistindo a gente, quando você recebe um patrocinado da clínica tal, provavelmente a estratégia não foi legal. Por quê? Porque eu não quero publicar o meu serviço para dentista. Eu quero publicar o meu serviço para outras pessoas. Né? Mais ou menos isso aí. Essa questão hoje da divulgação, a gente tem visto muito, e é uma questão que o Conselho faz um controle muito importante. As pessoas não sabem muito o que divulgar, né? Hoje tem muitas aquelas estratégias de como que eu vou divulgar o meu trabalho. Então, um antes e um depois, qual é o resultado que eu consegui de um paciente. Muitas vezes expõe, né, o paciente de forma até errada, até amadora mesmo, correndo um risco de ter um processo, alguma coisa assim. Então é importante a gente ter em mente que a divulgação é uma coisa bacana, ela impulsiona, provavelmente, o que a gente está discutindo nessa live, ela traz benefícios, mas que as pessoas tenham critério, né, Felipe, para fazer isso. Porque sim. É uma linha muito tênue entre você fazer o legal e você fazer o excesso. Né? A gente vê muita postagem, e eu vejo muito, eu gosto de redes sociais, a gente vê muitas postagens desse do antes e do depois, pessoas se invadindo a sua área de atuação, né? E expondo o paciente, enfim, muitas vezes nem é possível aquilo, não está nem dentro da nossa profissão, enfim. Então é só uma participação para brilhantar a sua participação aí. Em relação às mídias sociais hoje, Felipe, o mais legal seria hoje para quem vai começar, eu estou sem paciente, estou paradão lá, meu consultório está meio devagar, eu consigo eu mesmo gerenciar, eu preciso contratar um serviço, eu posso ser dono de uma rede social minha e conseguir trabalhar. Precisa ter pelo menos aquilo que eu falei, né? O Google Meu Negócio, você precisa trabalhar com ele, você precisa ter suas redes sociais, Facebook, Instagram. Basicamente, o que eu entendi é assim, se eu posso fazer a minha rede social, o meu marketing, basicamente isso. Isso. Eu não precisaria, tão obrigatoriamente, ficar dependendo de uma agência de publicidade, alguém que faça. Eu mesmo posso tentar, num primeiro momento, fazer, e à medida que isso vai dando resultado, eu posso me profissionalizar nisso, né? Contratar um serviço. Sim, porque se você é uma pessoa que está disposta a aprender, isso é a coisa que mais tem agora, são cursos, às vezes até o próprio, não só de marketing, né? Outros cursos também, saem um pouquinho fora
da caixa, né, da odontologia, né? Você pode fazer, se você leva jeito com a parte de tecnologia, e principalmente se você tem tempo, né, para isso também, se você pode fazer as suas publicações, cuidar do seu marketing, descobrir seu público-alvo, sabe? O que eu sempre falo é o segredo que está do marketing digital é descobrir quem são seus pacientes, é o público-alvo. Esse é o segredo, na verdade, para qualquer tipo de marketing. Certo? Por quê? Olha que interessante. Um público-alvo, vamos supor que eu sou especialista em implante novamente, vou citar de novo implante. O meu público-alvo ele pode ser o público-alvo do paciente final. Entendeu? Por quê? Porque o paciente final ele vai entender que se ele não tiver com falta ausência de um dente, ele sabe que é o implante que vai devolver o dente para ele. Tá? Então, o público-alvo do implantodonista é o público-alvo final, o paciente. Aí eu te pergunto, por exemplo, quem que é o público-alvo do endodontista? Quem é o público-alvo do periodontista? Quem é o público-alvo do radiologista? Então, muita gente pensa que o público-alvo deles é paciente final, mas não é. Poxa, o público-alvo, se eu sou periodontista, meu público-alvo ele é totalmente meus colegas de profissão, pessoas que podem me indicar, você entendeu? Que aí entra marketing digital e principalmente marketing de relacionamento, para eu receber indicações. Então, você que é endodontista, você que é periodontista, que o público final não é o paciente fins, você tem que investir no marketing digital para os seus amigos, que possam te indicar. Então, essas postagens todas têm que cair diretamente neles. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo hoje, de muita instabilidade de informações, fake news, o cliente que está voltando, né, muitas pessoas paralisaram os seus atendimentos e estão retomando agora, dentro de todas as normas que a gente está tendo que atender da vigilância, enfim, das autoridades sanitárias. Eu acho que é muito importante, aí você me corrige se eu estiver falando alguma coisa que não é legal, mas eu acho que é muito importante eu passar para o meu cliente, aquele que já é meu, aquele que está me vendo, qual a segurança que ele vai ter se ele voltar no meu serviço, nesse momento agora. Então, eu estou atendendo todas as normas, eu estou conseguindo fazer a biossegurança da forma como eu vi na televisão. Se eu for na consulta hoje, eu estou me expondo a algum tipo de risco. Eu acho que é um gancho hoje para o colega que está assistindo, ele mostrar para o paciente dele que ele está pronto. Olha, a gente passou por um período ruim, mas eu estou pronto para te atender. Eu tenho aqui todos os recursos, eu estou paramentado, a minha esterilização está redobrada, eu coloquei lá todas as medidas de contenção. Eu acho que isso já, nesse momento agora, traz segurança para o paciente. Correto. Né? Você tem que ser publicações... Porque a gente percebe uma certa evasão, né? Uma evasão. As pessoas estão, talvez, evitando voltar hoje no atendimento odontológico. Correto. Você acha que isso está certo hoje, fazer uma divulgação nesse sentido? Você tem que fazer, porque as pessoas estão com medo, né? Então, o medo trava e a pessoa não quer marcar, não quer ser agendada. E você precisa de divulgar isso, que você está preparado, que os seus atendimentos estão com horários espaçados, que todas as normas de segurança que o Ministério da Saúde mandou as nossas clínicas fazerem, né? Você tem que divulgar isso para os pacientes. Essa é a melhor hora. E você pode divulgar isso com redes sociais. Olha que interessante. Uma divulgação numa lista de transmissão do WhatsApp, que você pode fazer, uma lista de transmissão do WhatsApp. Você pode fazer um post, você pode entrar em contato, tá? Não mandar áudio, tá, gente? Não mande áudio para pacientes. Isso é muito intimista, tá? Então, é a hora certa de você mostrar que a sua clínica, o seu consultório está preparado para atendê-lo, né? E existem diversos canais para que essas publicações cheguem a essas pessoas. Felipe, você falou um negócio de áudio aí, a gente que é mais velho um pouquinho, a gente antigamente ouvia muita propaganda de divulgação na rádio, né? Era comum, sim. FM, tinha até em AM, né? Ó, o doutor falando de tal. Hoje isso aí ainda é uma rotina? Ou o marketing digital tomou conta e isso já caiu em decadência? Olha, eu vou falar uma coisa aqui, eu espero não comprar brigas, tá bom? Mas a vantagem do marketing digital é que o custo-benefício sobre o marketing tradicional
tá? O marketing offline, ele é muito, mas muito superior, tá? Desde resultados e desde custo, tá? Vamos citar um exemplo aí que eu posso citar para você. Eu cito porque eu já fiz, né? E como muita gente faz. Vamos pegar uma rádio, por exemplo. Eu vou investir numa rádio, certo? Ou num programa de TV, ou numa capa de jornal, capa de revista, o que for. Uma rádio hoje, aqui na minha cidade, por exemplo, uma rádio hoje, se você for fazer uma campanha para ter várias chamadas durante o dia, tá? Você vai gastar por mês aí em torno de R$3.000. Tá? Por isso que eu estou dizendo várias chamadas. Agora, pega esse R$3.000 e transforma ele em marketing digital por mês. O marketing tradicional, ele não tem direcionamento. Tá? O marketing digital, você já consegue ter o direcionamento. Eu quero que as pessoas, aquela, o seu João, a Dona Maria, recebam a minha propaganda. E não eu ligar o carro e às vezes rádio. Isso eu estou citando um exemplo. Não estou falando que é ruim. Tá? Para vários segmentos é muito interessante. Mas eu, Felipe, hoje pego esse dinheiro, eu pegaria esse dinheiro e investiria no marketing digital. E até menos eu tenho ótimos resultados. Felipe, eu estou vendo que chegaram duas perguntas similares aqui, as pessoas pedindo para você falar um pouquinho sobre os stories, em relação a postar muitos stories. Acho que a gente já citou disso aí, você podia mencionar alguma coisa em relação a isso, se é bacana ou não, se é cansativo ou não? Não, stories é interessante. Por quê? O que eu falei anteriormente é você publicar o stories, mas também não encher aquele cheio de pontinho lá horas, durante o horário do seu trabalho. Tá? Então você não vai encher tanto assim. O que acontece hoje no Instagram? As pessoas estão visualizando muito mais stories, tá, do que o feed em si. Muita gente pensa assim, poxa, o feed, imagine que você esteja passeando no shopping. O seu feed de postagens sejam as vitrines. Tá? Não é todo mundo que passa vendo vitrine. A pessoa às vezes passa reta. Tá? E o Stories hoje, ele está mais visto pelas pessoas no Instagram do que o próprio feed. E o mais interessante, você consegue fazer publicações patrocinadas, pagando o Facebook, para o seu negócio aparecer no Stories. Então, eu estou vendo o seu Stories lá, Flávio. Estou vendo, que legal, pá, de repente acabou o Stories, de repente, pum, uma propaganda. Tá? Uma publicação, o famoso arrasta para cima, certo? Só por curiosidade, tá, gente? O famoso arrasta para cima, você consegue de duas maneiras somente. Ou você pagando o Facebook, tá? Ou se você tiver a partir de 10 mil seguidores. Aí fica gratuito, se eu for um cara muito popular assim, tenho 20 mil seguidores, ele vai ser gratuito isso daí. Sim, mas ele vai ser gratuito somente para os seus seguidores. Somente para os seus seguidores. Agora, olha que interessante. O Instagram, ele cresceu de uma tal maneira que às vezes as pessoas pensam que, poxa, eu tenho 1000 pessoas que me seguem, tá? E eu vou publicar um negócio. Publiquei lá, poxa, os benefícios de você realizar o tratamento ortodôntico. Muita gente pensa que essa minha publicação vai chegar para as 1000 pessoas. E não é. Hoje, a sua publicação, para você ter ideia, ela chega para 30%. 30% só de todas as pessoas que te seguem. Então, cai drasticamente. Por isso que vem o segredo do patrocinar. Legal. Eu acho que uma das funções nossas aqui nessa live, na nossa comissão, é orientar as pessoas, não só no conteúdo, mas na forma como isso pode ser produtivo para elas, né? Muitas vezes a gente vê aí programas populares de televisão, onde as pessoas vão lá divulgar os seus negócios, né? Então, eu acho assim, a gente tem que ter muita moderação, tem que ter toda a legislação na ponta da língua, né? Saber até onde eu posso ir. Sim, respeitar acho muito sempre. Importante isso daí. Muito importante a questão da responsabilidade técnica. Hoje eu acho que isso é uma questão de segurança. Eu falo do meu negócio e eu falo que eu tenho um responsável técnico por trás dele, né? Então, assim, acho que as pessoas hoje querem a segurança. Elas querem saber se eu escolhi bem o consultório A, B, C ou D, ou a clínica A, B, C ou D, né? Eu acho muito importante relembrar as pessoas que têm clínicas, que têm as clínicas inscritas no conselho,
que no momento da divulgação publiquem o nome do responsável técnico. Acho isso muito importante. Sim. A gente vê muito isso acontecer na medicina, né? A gente vê isso em outdoor, a gente vê isso... Mas na odontologia é uma coisa que fica meio... Então, assim, publiquem o nome da sua empresa, o nome do responsável técnico, que eu acho que isso passa uma credibilidade, né, Felipe? Bastante. Ele sai do amadorismo, né? Ele sai do amadorismo. Sim. Isso para quem tem clínica, né? Não para consultório particular. Sim. É interessante sempre você que for publicar, ou se você tem uma agência que você contrata, tal, que ele realmente leia as normas, né? As resoluções do nosso conselho, né? Para realmente seguir na linha, né? Não ter nenhum problema com os conselhos, né? É interessantíssimo você publicar. Vou citar um exemplo, vamos lá, famoso antes e depois, né? Teve uma resolução recente. O que é o antes e depois? O antes e depois, o que você pode publicar? Na verdade, você pode publicar o paciente em si, o seu diagnóstico, tá? E depois o seu tratamento, não tratamento, o percurso do tratamento é proibido postar, tá ok? E depois o resultado final do seu tratamento. Isso você pode. Mas sempre com o seu CRO, entendeu? Deixa o seu CRO particular, ou CRO da clínica, a autorização do paciente no consentimento livre esclarecido, escrito. Então é interessante, principalmente os cirurgiões dentistas, que a grande maioria contratam agências ou pessoas para cuidarem do seu marketing, que ela tenha a resolução em mãos e obedeça. E siga, né? E siga as recomendações. Siga as recomendações. É bacana as pessoas... Hoje tem muitos profissionais extremamente competentes. Hoje não, né? Sempre tivemos, mas acho que à medida que as coisas estão evoluindo, a gente está entrando em ambientes muito interessantes, como é a questão de harmonização facial, a parte estética da odontologia, né? Você citou muito exemplo de implante. Eu acho implante uma coisa bacana, porque ela é uma coisa que já não é mais tão moderna, mas continua sempre na pauta. É importante as pessoas divulgarem o melhor que elas fazem. Eu acho que isso, além de instruir, atrai o cliente, mas tem que ser autorizado pelo paciente, tem que ter a responsabilidade técnica aparecendo lá, né? Eu estou vendo que apareceu uma pergunta aqui do Twitter, né? É uma ferramenta que pouca gente... Parece que ela não foi muito próspera, né, o Twitter. Você tem alguma coisa para falar isso aí? Você acha que tem um alcance legal isso aí? Na verdade, para a nossa área não. Tá? Na nossa área não. Se fosse para escolher, eu escolheria as redes sociais que são mais vistas. O Twitter, para cirurgião dentista, eu não vejo. Eu vejo mais para, talvez, geradores de conteúdo, talvez cursos, pessoas, influenciadores, aí sim. Agora, para divulgar a minha clínica, não investiria nisso, né? Não investiria. Sim. Teve uma outra pergunta que surgiu aqui agora em relação aos termos de consentimento. O termo de consentimento é extremamente importante porque, como o próprio nome diz, ele é uma autorização que o cliente está te dando, primeiro, para realizar o procedimento. É onde ele toma conhecimento de tudo aquilo que você vai fazer, quais são os prós, né? Quais são os riscos envolvidos, porque a gente lida com a saúde, a gente lida com um cenário que é imprevisto. A gente pode ter um paciente extremamente saudável e durante o procedimento ter uma intercorrência. Então, o termo de consentimento, ele dá poderes para que você execute o procedimento. Mas é muito importante uma ressalva para dizer que, legalmente, o termo de consentimento, ele não te isenta da responsabilidade. Então, o que é mais importante, além do termo de consentimento, é você ter a competência técnica para realizar aquilo que você está se propondo a fazer. Porque o termo, se der alguma coisa errada, não adianta você levantar o termo e falar, mas o paciente autorizou. Quem vai analisar uma causa dessa vai falar, poxa, mas você estava pronto para realizar esse procedimento? Você tinha os recursos para dar um suporte se tivesse uma intercorrência, né? Então, acho que o termo de consentimento é importantíssimo. Mas tem que ter a pessoa imbuída da competência técnica para realizar. Tem uma outra pergunta também, estão perguntando entre o Facebook e o Insta, qual deles você acha que tem mais visibilidade? Se eu for começar hoje, escolher uma delas. Tá, então vamos lá. Antes de qualquer... Lembra que eu falei que antes de qualquer ação de marketing, você tem que ter seu público-alvo definido. Insta e Face, tá?
por mais que seja da mesma empresa, né? São dois públicos diferentes, tá? O Facebook hoje, ele é mais visto, de pessoas de 45 até seus 65, 70 anos de idade, tá? E o Instagram, de pessoas a seus 18 até os seus 40, 45 anos de idade. Então vamos lá. Se eu faço prótese, tá? Se eu faço reabilitação oral, se eu trabalho com prótese, porcelana, tá? Eu sou uma protesista. Aonde que se eu for para investir, para ter mais engajamento, mais resultados, eu investiria no Facebook, porque lá estão os meus pacientes. Tá? Poxa, trabalho com harmonização facial, trabalho com ortodontia, sou odontopediatra. Investiria mais no Instagram. Então, o público-alvo, quando a gente fala de público-alvo, é uma palavra que eu falo muito, porque é extremamente importante. Ela é tão importante que quando você, por exemplo, você se forma, as pessoas falam, poxa, eu vou atrás de um lugar para eu alugar e montar meu consultório. Não, primeiro você tem que saber quem você quer atender, né? Tem que saber o seu público, defina o seu público para depois você abrir o seu negócio, certo? Então, Instagram e Facebook, você tem que pensar não o que eu gosto de usar, não é isso. É onde estão meus pacientes, tá? É prótese, implante. Agora, existem especialidades que você pode trabalhar nos dois. Na verdade, quando você faz um impulsionamento, é interessante você sempre fazer impulsionando as duas redes sociais. Teve uma pergunta aqui do Luiz Ramos, que ele foi bem direto ao ponto. Ele pergunta assim, quanto tempo demora até que eu receba o paciente no meu consultório, né? Eu começo a usar as mídias digitais e aí, depois de quanto tempo que eu começo a ver isso aparecer, meu consultório encher? Você tem um estudo, alguma coisa disso aí? Eu posso dizer o seguinte, então, obrigado, Luiz, pela pergunta aí. Respondendo você é o seguinte, você tem ações de marketing que você pode conseguir de um dia para o outro. Vou citar um exemplo, tá bom? Eu fiz para a nossa clínica aqui, eu fiz uma publicação, foi ontem à noite, se eu não me engano. Ontem à noite. Tá? Investindo pouco, tá? Pouco. É que eu falei lá da vantagem. Conversando com a minha secretária agora, foram agendadas 12 avaliações. Tá? Em um dia. Agora, por que, Luiz, que isso aconteceu? Porque eu fiz uma postagem patrocinada, tá? Direcionando esse meu público que eu escolhi para ele entrar diretamente comigo em contato pelo WhatsApp. Tá? Mas por que eu fiz isso pelo WhatsApp? Porque lá atrás eu fiz outras estratégias de marketing, tá? Primeiro, o meu público jogando muita coisa de conteúdo. Luiz, resumindo, o que eu quero dizer? Resumindo, a gente trabalha no método AIDA, tá? A-I-D-A, chama AIDA. Então o que é? O A é de atenção. Primeira coisa, você tem que gerar atenção no seu público. Rapidamente, Luiz, isso eu estou falando você patrocinando, tá? Você pagando as plataformas. Primeiro, você tem que gerar atenção. Segundo, você tem que gerar I, de interesse. O que é o interesse? É você continuar publicando coisas que geram interesse para o seu paciente. Não esqueça você publicando se você tiver jaleco bonito de braço cruzado, uma postagem. Isso não vai levar a nada. Isso não tem nenhum conteúdo relevante para os seus futuros pacientes, certo? Depois desejo. Você tem que criar desejo de fazer com que esse paciente, poxa, eu já acompanhei ele faz tempo, então desejo de marcar consulta. E segundo, e por último, a adiação. A adiação nada mais é do que o paciente foi lá e clicou e marcou a consulta, como aconteceu de hoje cedo, que hoje de manhã e à tarde. Então, tem uma trajetória toda por trás disso. Não é simplesmente, poxa, eu não faço, eu vou começar já a fazer. Não. Agora, vamos supor que você comece do zero. Tá? Você começando do zero, vamos lá, a gente fala que o marketing digital você tem que dar pelo menos um prazo de 3 a 6 meses, no mínimo, tá? Para ter muitos resultados. Felipe, a gente tem aqui mais 4 perguntas, a gente está com um tempo bem curto, eu vou sintetizar 2.
Tiveram duas perguntas, né? A questão do pós-venda, né? A gente hoje não é acostumado a fazer pós-venda. Quando você compra um carro, leva um carro na concessionária, na oficina, alguém te liga depois para te falar, como é que foi o atendimento, né? A gente não tem muito esse costume, né? O pós-venda, ou receber, a segunda pergunta que veio, receber um feedback do cliente, né? Como é que você faz isso? Geralmente a gente pode, você orienta, sugere que a gente faça um atendimento posterior, ligue para o paciente perguntar como é que foi a experiência dele. Você acha isso importante? Sempre. Isso aí a gente já entra um pouquinho em marketing de relacionamento, que para mim, eu sou apaixonado por marketing de relacionamento, né? Então, o marketing de relacionamento é você entrar em contato, é você ter um atendimento humanizado, né? Sabe onde a gente perde mais cliente? Não é nem na pré-venda, nem na venda, é na pós-venda. É onde a gente sempre perde cliente. Então, lá no começo, quando eu falei de investir no marketing de relacionamento, nesse período que nós estamos passando, é essencial. Então, sempre, mas sempre, foi atendido, não importa o procedimento que seja. É claro, exemplo, uma manutenção ortodôntica, não é toda manutenção que você vai lá e vai falar se está tudo bem. Poxa, mas, por exemplo, fez uma exodontia, colocou um aparelho, fez instalação, sempre sua secretária tem que mandar alguma mensagem para o seu paciente. Isso o paciente adora, tá? Você ganha o paciente. Isso é fenomenal. É o Feliz Aniversário, Feliz Natal, né? Sim. Bem simples. Se você tiver um software de gestão na sua clínica, isso você faz assim, rapidamente. E hoje as pessoas têm que aprender a trabalhar com software. Não tem outra escapatória. Legal. A gente vai avançar para a nossa última pergunta. Infelizmente, o tempo nosso é pequeno. Teve uma pergunta aqui das pessoas que postam imagens que não são obtidas do paciente, tá? Então, se ela é obtida do paciente, ele tem que ter o antes e o depois autorizado. A gente já falou sobre isso aí. Sim. Mas e se eu vou postar uma foto de arquivo de um banco de imagens, né? Posso entrar lá no Google e plagiar uma imagem? Eu posso comprar isso no banco? Como é que funciona isso? Na verdade, se você for, lembra lá atrás, um pouquinho anteriormente, nós falamos do antes e depois, tá? Se você for falar alguma coisa a respeito do tratamento em si, tá? E jogar um antes e depois com outras imagens, não, proibido. Tá? Você só joga o antes e depois se aquele é o seu paciente, se você tratou dele, se você diagnosticou ele e se você finalizou o tratamento dele. Aí sim você pode. Tá? Agora, existem bancos de imagens tal, que não tem... que você não precisa pagar a imagem, essas coisas. Porque não pode ser imagens talvez apelativas, imagens de procedimento, não pode, poxa, imagem com sangue, essas coisas. Isso aí não. Isso aí só vai afastar os nossos futuros pacientes. Legal. Felipe, agradecer muito aí a sua participação. Achei que o assunto foi bastante leve, né? Bastante legal. As pessoas interagiram bem. Agradeço também todo mundo que está assistindo a gente aí. E convidar você para uma futura oportunidade, né? Para a gente divulgar outras matérias, marketing de relacionamento aí que você falou que gosta muito. Queria deixar um minutinho aí para você fazer suas considerações finais. O que você tem para dizer para nós, para a gente finalizar? Bem, o que eu poderia dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, para você, cirurgião dentista, para você que depois vai ver essa live ou não, tá? Algumas dicas, tá? Mais verde, que você vai desistir da sua grama, tá? Então você tem que focar, sempre, tá? Outra coisa, defina o seu público-alvo, por urgência. Você tem que... Deixa eu baixar um pouco o ar-condicionado aqui. Você sempre tem que ter seu público-alvo em mente. Então defina o seu público-alvo, quem você vai atender, invista nele. Tá? Saia fora da caixa. Tá? Tem cursos de gestão, cursos de marketing, cursos de administração. Sebrae tem muitas coisas a respeito disso. Tá? Hoje na internet tem muita coisa a respeito disso, tá? Invista em marketing digital. Invista em marketing digital. Porque o marketing digital, ele te traz retorno rápido. Por mais que eu falei para ter a paciência de esperar de 3 a 6 meses, né? Você tem que investir, tá? Não adianta você
fazer isso e não colocar em prática. O marketing digital que você aprender, você tem que colocar em prática. Tá? Então, não adianta eu aprender e falar assim, poxa, eu não vou fazer, eu vou continuar sentado no meu mocho. Certo? E o terceiro que eu acho que é essencial, pratique os três P's do empreendedor, que é paixão, paciência e persistência. Tá? Pratique isso, porque na odontologia, hoje, você tem que ter isso. Porque hoje, nós somos, no mundo todo, nós somos responsáveis, nós temos 20% de todos os dentistas aqui no nosso país. Hoje nós somos aproximadamente em quase 320 mil dentistas no Brasil. Tá? E eu acredito que persistência é tudo. Se você me permite uma coisa de 1 minuto, posso falar? Rápido. 1 minutinho? Há anos atrás, anos atrás, eu sou caçula de 3 irmãos, né? E há anos atrás eu enxergo meus 2 irmãos mais velhos como exemplo, tá? Exemplo de pessoas, exemplo de sucesso. E há anos atrás, eu comentei com os 2, mas em momentos diferentes. E ambos sempre falaram para mim, cara, não desiste, você tem que persistir, você está muito novo ainda. E o principal, Felipe, enquanto alguns estão aí largando a odontologia, continue. Enquanto alguns estão indo para concursos públicos, eu agradeço muito a essas 2 pessoas maravilhosas que são meus irmãos. E essa live eu ofereço para eles aí, porque se não fosse eles, eu acho que eu não estaria na posição que eu estou hoje aqui. Valeu. Eu queria agradecer você mais uma vez e em nome do Conselho Regional de Odontologia, do MS, agradecer todo mundo que nos prestigiou, deixar o nosso canal de comunicação aberto do Conselho, quem tiver interesse em outros temas, né, pode mandar para a gente aí. E realmente, a perseverança, né, a persistência e a perseverança é o que trazem o sucesso. Hoje, nada